Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV A Caminho da Luz e pela TV Mundo Maior. É uma alegria podermos estar tendo esta oportunidade de estudarmos Allan Kardec. Lembrando que o nosso programa ele é alternado, ora o Evangelho, ora o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ver uma página do Evangelho, mas antes eu agradeço muito a todos que têm me acompanhado. O meu pai ainda não retornou às gravações, por isso que ainda me encontro sozinho, mas eu gostaria de agradecer a todos pelas mensagens, pelas palavras de ânimo, pelos pensamentos positivos que nos endereçam. É uma alegria e que hoje veremos uma página do Evangelho, possamos terminar o programa compreendendo melhor o conteúdo que Allan Kardec nos deixou, tendo como base Jesus. Então nós vamos ver o Evangelho, capítulo 17, ou 17º, Sede Perfeitos, item 9, superiores e inferiores. É uma mensagem de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Portanto, agora em 2023, esta mensagem comemora 160 anos, trazendo-nos luz, esclarecimento, entendimento a respeito do que vem a ser os superiores e os inferiores. Então nós vamos pegar todo o nosso programa de hoje para vermos esta temática. Começa o espírito amigo. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Então ele começa o espírito amigo nos dando o entendimento da superioridade, e aí ele atribui superioridade à autoridade. Autoridade que os pais exercem sobre os filhos, que o chefe no trabalho exerce sobre os funcionários, o dirigente de uma religião exerce perante os trabalhadores e frequentadores daquele agrupamento. Então nós percebemos que a nossa sociedade ela é composta por aqueles que ordenam e por aqueles que recebem as ordens. Não há um que seja mais importante do que o outro, porque se eu só tiver o grupo que manda, quem executará? Se eu só tiver o grupo que executa, quem serão os estrategistas, os pensadores, os encaminhadores para determinadas ideias? Então, um depende do outro. Um grupo necessita do auxílio do outro grupo. Isso é importante de nós termos em nossa mente. A autoridade, como a fortuna, como o poder e outras facilidades ou privilégios ou necessidades ou expiações, dê o nome que quisermos, a autoridade também será perguntado o que fizestes dela. Quantas pessoas não usam da sua autoridade para humilhar, desprestigiar, diminuir, rebaixar as pessoas que estão ao seu lado? Quantas pessoas não têm condições e humilham aqueles que estão do seu lado? E aqueles que são humilhados por falta de um trabalho melhor, por falta de uma outra oportunidade, se submetem
porque não tem para onde ir também e precisam do pão de cada dia. Agora, aqui, o espírito amigo nos dá uma ideia valiosa de pensarmos que a autoridade é um empréstimo, mas que pode ser retirado a qualquer momento. Como a vida humana, hoje eu estou encarnado, amanhã poderei não estar. Hoje eu estou revestido de um emprego, de um salário, amanhã poderei não estar. A autoridade assim também se faz. E é interessante porque Chico Xavier dizia: se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. A autoridade excita em nós o orgulho, o egoísmo, as paixões. Se nós não tivermos os pés no chão, daqui a pouco já imaginamos ser mais do que o próximo. E aí já começamos a falar: você sabe quem eu sou? Você sabe a extensão do meu poder? Você sabe o que eu represento frente aqui ou acolá? E aí nós vemos o orgulho inchado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando possuímos autoridade, para não confundirmos a autoridade com o dono da verdade, com o dono da melhor opinião, com o dono do correto. Nós temos que tomar cuidado. Aí passamos a esquecer de ouvir os outros, passamos a não dar importância para os outros, imaginamos que somos autossuficientes porque temos poder e autoridade, um monte de pessoas seguindo o que nós dizemos. Aí é perigoso. A autoridade, ela precisa também de equilíbrio. Lembrando que é um empréstimo e que quando chegar no mundo espiritual, me será questionado: o que fizestes da autoridade? O que fizestes das pessoas que eu coloquei na tua vida para que você pudesse ser o chefe, o orientador, o professor? E aí nós vamos prestar contas também. Então, quando eu sou aquele chefe autoritário, aquele chefe sem educação, aquele chefe que só olha o lado dele, naturalmente que no mundo espiritual me será perguntado: mas olha, você teve uma oportunidade fantástica, era inteligente, conhecia isto e aquilo, e o que fizestes da oportunidade que eu te confiei? Ainda sobre a autoridade, continua o espírito amigo. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade do encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Então aqui ele já lança algumas ideias que merecem estudo. Todos nós temos missões. A esposa difícil é uma missão para o marido. O marido intransigente é uma missão para a esposa abnegada. Os filhos difíceis são missões para os pais difíceis, compromissos para os filhos. Então as missões não são apenas os espíritos de escola, os espíritos grandiosos que a possuem, não. Todos nós possuímos pequeninas missões no lar, no trabalho, na sociedade, nas pessoas que nós convivemos. Todos nós possuímos. E quando eu reencarno com determinado compromisso e eu não executo minimamente o que me é pedido, eu estou deixando de cumprir as obrigações
que me fora confiado. Então nós percebemos claramente que a autoridade, como ele inicia aqui, o depositário da autoridade de qualquer extensão que essa seja, a de um pai sobre os filhos, por exemplo. É a primeira autoridade que nós conhecemos, a de uma mãe sobre os filhos. Aí depois nós vamos para uma sala de aula, ou para uma creche, a cuidadora, a babá, a avó, a nossa primeira professora. São autoridades em relação a nós. Aí depois nós temos a autoridade policial, a autoridade política, a autoridade judiciária, a autoridade legislativa, a autoridade familiar, a autoridade moral, a autoridade religiosa. Então são as autoridades que nós nos deparamos. Em todo lugar, nos depararemos com alguém com uma autoridade acima da nossa. Então é aprender a ouvir, aprender a falar. Então nós precisamos ver esta autoridade que às vezes está em nossas mãos. Será que eu exerço com amor o meu papel? Será que eu faço com caridade, com bondade, com abnegação? Será que eu procuro ajudar as pessoas que estão ao meu lado também no seu crescimento? Já que neste segundo parágrafo, o Espírito colocou que a autoridade também é um condutor de almas? Então, neste primeiro momento, nós vimos um pouquinho a respeito da autoridade. O que continuaremos no segundo momento, no segundo bloco, mas também veremos a posição daqueles que recebem as ordens, daqueles que são convidados a executar o que é pedido. Da mesma forma que aquele que manda vai prestar contas no mundo espiritual, e aquele que recebe as orientações a serem seguidas. Será que também prestarão contas do que lhe foi pedido, se fizeram com amor, com caridade, com bondade ou com desleixo? Se você quer saber um pouco mais, fique aí. Não perca nosso segundo momento não, que será a continuidade a respeito deste tema fantástico que o Evangelho nos traz com tanto carinho, com tanto amor e que nós temos a grata felicidade de apresentar. Para os amigos da TV A Caminho da Luz, nós vamos continuando. E para os amigos da TV Mundo Maior, vamos para o intervalo. Continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz e voltamos com os amigos da TV Mundo Maior. Então nós estamos vendo um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9, Superiores e Inferiores. Continua o Espírito amigo. Se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasseis e os ajudasseis a subir até mim. Então, da mesma forma que é a segunda vez que ele faz alusão à autoridade e à fortuna. Da mesma forma, aquele que vem afortunado, aquele que vem com condições de ajudar muitas pessoas pela sua situação material, será perguntado qual o encaminhamento que deu da sua riqueza. Também será perguntado a respeito daqueles que Deus colocou na nossa vida e que nós somos os seus condutores, no trabalho, na família, no templo de oração, onde nós estivermos. Nós ajudamos no seu desenvolvimento ou deixamos eles presos aos nossos caprichos, às nossas vontades, à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir, à nossa forma de desejar? Como que nós nos comportamos quando somos nós os convidados a orientarmos o próximo? Nós temos paciência, nós temos tolerância,
nós temos entendimento de que o meu tempo é diferente do tempo do outro, o meu gosto é diferente do gosto do outro, que a minha criação é diferente da criação do outro, esse entendimento possibilita vermos a desigualdade de aptidões no mundo em que vivemos. Falamos muito da desigualdade social, que é visível. Falamos muito da desigualdade intelectual, que também é visível, mas também existe a desigualdade espiritual, a minha criação, o que eu trago do meu passado, as experiências que eu tive nas vidas anteriores, o certo e o errado que eu fui formando ao longo de milênios a fio. Tudo isto é importante levarmos em conta e não querermos que o outro haja no nosso tempo. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, temos reações diferentes e eu não posso limitar o livre-arbítrio do outro para que o outro pense como eu penso simplesmente porque eu estou na posição de autoridade. Continua o Evangelho. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Hoje eu estou numa posição de mandar, mas ontem ou amanhã os papéis se invertem. Aquele que manda não vai mandar todas as existências. Da mesma forma que quando eu estou à frente de um projeto eu aprendo a liderança, numa outra existência eu poderei vir num papel invertido para que eu também aprenda a obedecer às ordens de uma outra pessoa. E aqui ele parte daquele princípio do bumerangue. Eu lanço e volta para as minhas mãos. Conforme eu trato o meu próximo, quando o papel se inverte, é o que eu estou permitindo que o próximo me trate. Então tem pessoas que passam pelas mais variadas experiências num trabalho. Aqui fica um questionamento. Nós podemos ver aquela pessoa que tem um chefe difícil, intransigente. Podemos ter algumas conclusões. A primeira, será que no ontem, numa outra existência, eu não agi também desta forma com as pessoas que estavam ao meu lado? Vamos supor que não, que é uma inamizade gratuita que a pessoa tem comigo. Será que Deus não está permitindo que eu tenha aquele trabalho desafiador para que eu possa aprender a desenvolver a humildade, a resignação, a tolerância, o respirar fundo? De tudo nós podemos tirar uma lição. Fato é que a vida não é um castigo, muito pelo contrário. A vida é uma escola bendita, em que nós vamos no dia a dia, no aperfeiçoamento constante, no crescimento constante, vamos aprendendo estas matérias que ontem nós nem sequer sonhávamos, nem sequer imaginávamos. Hoje já conseguimos nos colocar no lugar do chefe intransigente, do funcionário indisciplinado, do pai autoritário, do filho rebelde, do chefe religioso impaciente, do companheiro que não tem compromisso nenhum. Nós já vamos conseguindo nos colocar no lugar do outro. O último parágrafo, agora ele vai falar daqueles que, se falamos daqueles que têm autoridade, nós vamos ver agora a responsabilidade daqueles que não têm autoridade. Como é que fica? Diz o Espírito Amigo: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los,
mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta, ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, no início, ele já diz assim: olha, mesmo aqueles que recebem as ordens também têm deveres perante a sua própria consciência e perante a lei divina. E perante a lei divina. E aí ele fala, se é espírita e tem um chefe perturbado, desequilibrado, egoísta, querendo sempre para si, nada para o próximo, é aqui que ele nos dá uma lição. O veja como uma escola. Isso não quer dizer que você não vá procurar um emprego melhor. Agora, o emprego eu posso arranjar um melhor, mas alguém conhece um ex-pai? Um ex-filho? O trabalho deu certo bem, não deu, eu vou procurar um outro. O casamento, a mesma coisa, mas e quando é família consanguínea? Como é que eu chego para meu pai e falo assim, vai embora? Como é que eu chego para um filho, para um neto, para um avô, para um tio, para uma tia, para uma mãe e falo, ó, cansei de você? Eu posso fazer isso no trabalho. Não deu certo? Não há compatibilidade, não há respeito, não há tolerância, não há um se colocar no lugar do outro? Para que não haja situações mais graves, cada um vai para o seu lado, isso é no casamento, é no trabalho profissional, é no centro espírita. Não deu certo? Vamos procurar um outro. Mas e quando o assunto é família? Em que eu, às vezes, não sei me colocar no lugar do outro. Ou eu já trago resquício do passado. Eu já trago aquelas desavenças de outrora. Eu já trago aqueles pensamentos tumultuados. A pessoa nem abriu a boca, mas eu já estou com raiva da pessoa. A pessoa nem deu uma opinião, mas eu já estou furioso com a pessoa. Somente a reencarnação. Para nos mostrar o porquê que algumas pessoas morremos de amores e porquê que algumas pessoas, só de ouvirmos a voz da pessoa, já acabou nosso dia. Já não vai para frente. Então nos mostra que são as ligações de afinidade e de antipatia que trazemos do passado. Então esse é o papel. Tanto aquele que tem autoridade, quanto aquele que é revestido de executar o que o outro pede, ambos têm um compromisso. Lógico que o papel daquele que está comandando, ele será exigido mais, mas não menos aquele que executa. Não menos aquele que também é convidado a exercer um papel. Por isso que no início desse programa eu disse, não há um papel mais importante do que o outro. Se houvesse só aqueles que mandassem, nós não teríamos a execução. Se nós só tivéssemos aqueles que executam e não aqueles que planejam, ordenam, pedem, também não sairíamos do lugar.
Mas é esta falta de compatibilidade. Olha que graças ao bom Deus, nós já evoluímos muito. As leis, as vantagens, o entendimento, a justiça, e muitas coisas já estamos dando passos largos mundo afora. Ainda há muito que ser feito, ainda há muito o que ser conquistado, mas hoje já conseguimos um pouquinho mais. É lento, a evolução é lenta, tanto individual como coletiva, mas hoje já conseguimos um pouquinho mais ver o lado do outro, já conseguimos ver e nos colocar no lugar do outro, já há muitas pessoas que já não pensam somente em si, já sai do casulo do eu e penetra no entendimento alheio, e aí sim nós vamos sendo chefes ou funcionários humanos, fraternos, e não com aquela forma difícil que nós temos acompanhado, que prevalece ainda nos dias atuais. É um passo de cada vez. A corrigenda, a transformação, ela não se faz de um dia para o outro. É uma evolução, é uma transformação, mas estamos aprendendo. As duras penas. Queridos amigos, o tempo voa. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro com o programa ABC do Espiritismo.